tudo bem? Hoje temos o prazer de trazer aqui para a nossa videoaula o professor doutor Fernando José de Almeida, professor titular do curso de pós-graduação em Educação e Currículo da PUC São Paulo. O professor Fernando também já foi vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, de rádio e televisão. E importante, também já atuou como secretário municipal de educação do município de São Paulo. Professor Fernando, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado por aceitar o convite. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, não só agradeço a sua apresentação, como quero testemunhar para os alunos e alunas a alegria que eu tenho de poder conversar com vocês nesse momento de formação continuada de vocês com relação àquilo que representou e representa o sentido da minha vida profissional, que é esse tema riquíssimo que parte das inovações, do uso da tecnologia, dos sistemas de ensino, das políticas públicas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E para começar, tínhamos um pouco planejado a ideia de falar sobre o conceito de inovação. O conceito de inovação é um dos conceitos mais difíceis de serem interpretados na atualidade. Primeiro porque antagoniza-se às vezes o velho e o novo, como se só o novo fosse bom e tudo que fosse o antigo, a tradição, a história acumulada do pensamento, fosse algo já superado e que não tem sentido para as novas gerações. Então, essa ideia de que a inovação é uma força em si, ela é um pouco falseadora, para que a gente entenda na área de educação onde ela vale, onde não precisa. Menos, quer dizer, menos atividades inovadoras e mais a retomada do que é a essência, que não se renova. Tem coisas em nós que não se renovam. O eu de cada um de nós, ele continua, apesar de todas as inovações que se passem no nosso corpo, nas nossas experiências sensório-motoras, etc. Então, essa é uma questão muito importante para a gente ir distinguindo na nossa trajetória e tomar decisões que acolha a inovação, use a inovação, crie inovações a partir daquilo que é o melhor. A primeira distinção importante aqui é que a inovação nem sempre é boa. Eu posso inovar para pior. Está novo, mas é horrível. Uma coisa não se desjunta de outra ou se ajunta necessariamente. Por exemplo, a proposta de governo que o Hitler trouxe era uma inovação, mas era uma inovação horrível, uma inovação péssima que gerou aquele conjunto de perdas e de desumanizações em nome da inovação. Bom, então, trabalhar um pouco com isso. Para simplificar um pouco, caros alunos e o Eric, eu vou dizer que a inovação ela tem uma característica que é, para ela ser uma boa inovação, quando ela joga para o benefício social. Quando é para todo mundo, é bom. No sentido de uma coisa que eu crio. Se é só para um pequeno grupo, eu digo, é boa para alguns. Ora, bondade para alguns não é bondade, é privilégio. A ideia de inovação e educação, ela tem um indicador que a gente pode ligar o termômetro e perguntar o que é, se ela atinge e traz benefício e traz a melhoria de vida para todas as pessoas que a usam. E a comparação, eu estou trazendo aqui um pouco, me lembrando do Mário Sérgio Cortella, que trabalhou no mesmo programa que eu, foi secretário de Educação antes de mim, me antecedeu, não no tempo, mas na função. O Mário Sérgio diz muito que qualidade de educação para poucos não é qualidade, é privilégio.
não é? Quer dizer, a escola pública brasileira atendia até os anos 50, 60, um grupo muito pequeno. Aí já naquele tempo era bom. Não, naquele tempo era para poucos. Aí nós andamos entre 1950 e 2000, quer dizer, 50 anos, o Brasil fez uma coisa fantástica na educação, que é colocar todas as crianças dentro. Demorou 500 anos, praticamente, para colocar todas as crianças dentro. Não foi uma tarefa ágil, rápida, querida, não é? De ter todos os alunos, os cidadãos brasileiros dentro da escola. Isso não foi fácil. Aí a gente coloca. Quando coloca, um crescimento espantoso, porque hoje nós temos, flutua um pouco ali ou aqui, mas 98% das escolas do ensino fundamental têm as crianças do Brasil dentro de si. Rede pública ou particular, 80% está com a pública. Ou seja, nós demos conta, depois de 500 anos, dessa tarefa histórica. Agora, a gente diz, bom, e a qualidade? Vamos construir a qualidade. Nós temos uma dívida histórica enorme e agora é o momento de ir construindo a qualidade. Só que a qualidade da educação, como a qualidade da vida em geral, não se consegue com uma loteria. Não é? Ganhar loteria não é um processo histórico. É uma ruptura da história, uma loteria com muitos bilhões. Então, nós temos agora, o grande desafio, quando se fala em educação brasileira, de inovação em educação, é começar a injetar a qualidade para todos. Se não for para todos, não é qualidade. Então, não adianta fazer uma escolinha e lá investir muito dinheiro, tirar a fotografia dela, chamar as redes televisivas para fazer uma cobertura e dizer melhores práticas. Aí eu tenho um pouco de receio disso, porque melhores práticas isoladas é muito difícil tornarem-se políticas. Então, a segunda característica da inovação, Érica, é que as inovações, ao serem para todos, se transformam em políticas. E política significa o quê? Ter lei, ter recurso, ter formação, ter tecnologia. Não é? Então, a lei, a legislação, ou seja, o reconhecimento daquela inovação para todo o país, se dá através de políticas que articulam variáveis da sociedade necessárias para a criança chegar à escola, que vai da condução e para a permanência dele na escola, que é a alimentação que ele precisa, porque fica muito tempo na escola, e esse é o desejo de todos nós, fique mais tempo possível, sem tirar a criatividade, sem tirar o convívio com a família, com a sociedade, mas fique um tempo digno de aprendizagem. Então, essa é a segunda variável que eu queria trazer, quer dizer, a inovação não é só uma ideia diferente. Diferente é ser para todos, porque hoje no Brasil, as pessoas isoladamente, há colégios maravilhosos, alunos maravilhosos, experiências maravilhosas no ensino público, em todos os lugares, mas para poucos. Então, isso não é inovação, entendeu? Não é inovação tecnológica que me interessa. Me interessa a inovação política tecnológica, né? E que gere políticas públicas, ou seja, ações de longa duração e de múltiplas interferências no interior da escola. Por exemplo, a intersetorialidade da educação. Então, uma escola pública, ela não é uma atribuição exclusiva da Secretaria Municipal de Educação. Ela tem que ter um enraizamento na saúde, na habitação dos pais, no transporte público, nas condições de saneamento básico, ou seja, a criança e o jovem que estão na escola, eles são olhados pelo todo da sociedade que os abriga na escola. A escola é um lugar de acolhimento, mas não resolve tudo. Ela tem que ter também as ações
das outras entidades públicas e não públicas que acolhem a criança. Usa-se muito aquele ditado africano, não é? Que diz que é necessária a aldeia inteira para se educar uma criança. Não é? Isso é interessantíssimo, isso vale para a ideia de cidades educadoras. Não é? As cidades que acolhem as crianças, os jovens, e dão exemplos a eles de como se tornar cidadão dela. Isso é um processo, eu vou terminar essa primeira pergunta sua aqui, né, que é a questão mais conceitual da inovação, falando desse grande acolhimento que pode ser feito pelas crianças na cidade. Não é o que acontece em São Paulo, não é o que acontece na grande maioria das cidades brasileiras e do mundo. Por quê? Porque a cidade não é educada para ser educadora. O processo de educação do educador é muito complexo. E nós não estamos dando conta ainda disso. Quer dizer, o nosso trabalho de inovação passa pela educação, formação, preparação técnica profissional do educador em geral. Professor, gestor da escola, merendeiro, pessoal que cuida da limpeza. Todos somos educadores no interior da escola, mas também saindo do muro da escola. Né? E esse processo de educação da cidade anda junto com a educação das figuras profissionais dos educadores. Por que eu digo anda junto? Porque, por exemplo, cidade educadora é aquela em que as crianças podem andar por ela. Você não vê criança em São Paulo. Onde estão as crianças em São Paulo? Então, ela não está educando, ela está recebendo os automóveis, ônibus e caminhões, e motocicletas. Mas aquilo que é a essência da educação, que é formação de novas gerações, e para formar novas gerações, eu também tenho que ter minha formação em serviço, essas coisas ficam escondidas como se fossem óbvias. Não são. Tem que ter criança andando pela cidade. Tem que ter velho podendo atravessar a rua, porque é de todos nós a cidade. Esse processo de educação na cidade é outro desafio que eu acho que as secretarias de educação e as cidades do Brasil estão abrindo os olhos para ela, mas não é óbvio, não é? Não é óbvio. Então, o educador, além de formar as crianças, tem também uma espécie de tarefa cidadã dele de educar a cidade. Essa é uma inovação, por exemplo, se nós pudéssemos fazer isso. Muito bem, professor Fernando. Essa própria ideia que está aí colocada como cidades educadoras tem muito a ver com a questão da inclusão, né? Embora seja um ideal perseguido desde os anos 90, a própria ideia da inclusão educacional, escolar, acaba sendo uma prática político-inovadora. O senhor concorda? E como que o gestor escolar poderia estar colaborando, então, numa perspectiva de garantia de qualidade, de formação cidadã? Como o senhor vê essa questão? Bom, o conceito que você traz de grupo educador, não é? De gestão educacional, ela é muito ainda objeto de análise. Nós temos que compreender melhor o que é a inclusão como inovação. E não é? Antigamente, as crianças que tinham problemas, na Grécia, os caras jogavam no despenhadeiro porque não correspondia a um determinado ideal grego. Jogava no despenhadeiro. Hoje, eu fico emocionado quando eu vejo guia rebaixada. Quer dizer, a pessoa que vai, o gestor público que abate a ponta da calçada para uma pessoa que tem alguma dificuldade de subir, isso é de um ganho antropológico, de um ganho cultural, de um ganho político extraordinário. E hoje, é isso que você dizia, é de 90 para cá. Até então tropeçam todos. O cego não tem direito porque não é um ser humano completo. É completo. Não é? Uma criança que pode ter qualquer tipo de dificuldade, de deficiência, ela é um ser humano completo como ser humano. O problema de um órgão
ou de um membro físico, não tira em nada a humanidade essencial. E quem é pai, quem é tio, quem é avô, quem é amigo, compreende quanto que o amor que a gente dedica a uma criança que tem alguma forma de deficiência é absolutamente igual ou até mais provocativo, mais envolvente do que os outros que não têm nada. Porque essa criança faz nos deparar com a essência do ser humano. O que tem ali que é independente do que falta, continua existindo e sendo objeto do meu amor. Não é? Essa é a ideia da inclusão, da inclusão. Da inclusão física. Mas, no outro lado do espectro, tem a inclusão social. Quer dizer, a escola, a característica da escola republicana é que seja para todos. Isso foi uma inovação. Deram muito duro para construir, não é, na história. Os teóricos, os políticos, os educadores, que começaram a dizer que todo mundo pode aprender tudo, é novo na história. Digo novo em 1600, 1500. Então, tem pouco tempo. Até então a gente dizia, não pode, não deve aprender tudo. E os resquícios disso na nossa civilização. Continua a ideia que algumas pessoas não precisam aprender. Por quê? Porque vão trabalhar com lixo, não precisa. E não é verdade, quer dizer, antropologicamente, a capacidade de aprender é de todos os homens. Aprende coisas diferentes, mas todos podemos aprender aquilo que é essencial, a compreensão do significado da vida da gente. Todos podem. Né? E por isso que o primeiro grande desafio da escola, para todo mundo que está trabalhando dentro da escola, é manter as crianças lá dentro. Manter as crianças lá dentro significa um ato de reconhecimento de que todos podem aprender. Dizer, esse não pode, esse não tem jeito. Esse já está reprovado em julho. Já esse daí não vai sair porque ele não é interessado. Esse garoto não tem jeito. Inclusive, lembro do irmão dele que estudou comigo também, e o primo dele, que era a mesma coisa, o garoto não queria aprender, tinha problema lá com a família. Aí você assassina, de alguma forma, a possibilidade intelectiva desse garoto para o resto da vida. E não é verdade. O que ele pode aprender? O que ele pode aprender e que nós temos para dar dentro da grande cultura que a humanidade construiu nesses, vamos dizer, 10 mil anos da nossa existência como letrados, como seres que já se comunicavam, que tinham o relato civilizatório. Mas o que o Egito fazia, 5 mil anos antes de Cristo, as crianças não nascem sabendo. Quando elas aprendem num curso de ensino médio, a partir de um projeto, a ideia da medida da sombra de um prédio, pela medida do ângulo que liga o topo aonde o garoto está medindo, e vê esse ângulo, e descobre que existe uma coisa chamada seno. Isso os egípcios já sabiam lá atrás. Para reaprender isso, reconstituir essa aprendizagem, é muito trabalho pedagógico. Então, redescobrir isso é importante. E a escola faz isso. Ela começa pelos projetos a redescobrir como é que o processo civilizatório foi se fazendo em termos de matemática, de história, de escrita, de literatura, de química, das ciências, etc. Agora, a escola faz isso condensadamente. Ela tem que dar conta de 12 mil anos de história da humanidade. Isto não é fácil. Não precisa fazer tudo. Tem que pegar os mais emblemáticos e os mais significativos. Mas é a tarefa da escola, fazer isto para todos. Muito bem. Caros alunos, gostaríamos de continuar essa aula, mas temos que encerrar por hoje. Muito obrigado. Queria agradecer novamente ao professor Fernando José de Almeida a presença e por ter socializado aí conosco os seus conhecimentos. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Um abraço, nos encontramos na próxima semana.